É importante botar na conversa aqui agora a nossa analista de economia, Lucinda Pinto, para contar o que a gente pode esperar dessa nova fase do Ministério da Fazenda. Lucinda, boa noite. O que o Dario Durigan traz de bagagem nesse novo cargo que ele passa a ocupar? Boa noite, Lucinda. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Bom, o Durigan é um antigo conhecido do Haddad. Na verdade, eles já trabalharam juntos na Prefeitura de São Paulo em 2015 e 2016. E o Durigan estava como secretário executivo do Ministério da Fazenda desde 2023. Então, o Durigan, ele participou, Márcio, das discussões e, sobretudo, da implementação de boa parte das medidas que fizeram aí esse legado do Haddad como ministro da Fazenda. Ele, na verdade, é um advogado, a gente trouxe até aqui algumas das medidas que eles discutiram, que eles implementaram. Ele é um advogado formado pela USP, tem uma experiência grande no setor público, teve uma passagem pela iniciativa privada, ele trabalhou na Meta por um período, mas ele tem uma atuação, tem um histórico de atuação com políticas públicas bastante consolidada. E ele esteve com a Haddad, por exemplo, na discussão de medidas de aumento da arrecadação, por exemplo, a tributação dos fundos offshore, ele esteve ali junto com o ministro. Ele também participou do debate sobre compensação da desoneração da folha, que foi também um momento bastante delicado do ponto de vista ali político para conseguir viabilizar as medidas, mudanças em regras de créditos tributários, isso aqui também provocou muito descontentamento na indústria, no setor agro, e ele teve junto com a Haddad nisso. As discussões sobre metas fiscais, inclusive a forma ali de rearranjar a meta fiscal em 2024 para 2025, quando o governo não estava conseguindo entregar ali seus objetivos, e também nos episódios envolvendo o IOF e as medidas arrecadatórias, isso aqui mais recente e que também teve bastante impacto sobre o mercado financeiro. Mas o ponto, Márcio, é que como um advogado, Durigan ele é um bom executor, ele não é considerado um formulador de política econômica. E ele, embora fosse um bom interlocutor com o Congresso, as pessoas até reconheçam essa participação como interlocutor da Fazenda junto aos parlamentares, ele não tem o acesso político, ele não é visto como uma figura política como é o Fernando Haddad, que se mostrou bastante hábil em negociar com o presidente Lula, evitou, inclusive, algumas medidas que teriam sido mais negativas, que o Lula defendeu em determinado momento, e o Durigan não tem esse mesmo acesso ao Lula. Então, isso é um ponto de preocupação nesse momento, porque a gente está vivendo um momento de choque de oferta com potencial de gerar uma crise global muito grande, talvez a maior crise dos últimos anos, a depender da evolução do quadro internacional. E se isso acontecer, é muito importante que o piloto da economia seja alguém muito experiente, muito hábil, um bom formulador de políticas, porque talvez a gente venha precisar de algumas medidas para proteger a economia, para proteger o mercado financeiro. Então, a ausência do Haddad, que é hoje considerado alguém com muito mais experiência e bagagem, essa ausência preocupa e fica aí essa dúvida se o Durigan terá tanto a habilidade técnica, o conhecimento e a experiência técnica que se exige de um ministro da Fazenda num momento como esse, e também a habilidade política para fazer as negociações ali que serão necessárias com o presidente Lula, num ano em que a eleição está super apertada, uma disputa super difícil e que a gente sabe acaba sendo um campo fértil aí para medidas não muito ortodoxas, digamos assim. Ponto bem importante, porque eu lembro qual foi a reforma que o ministro Haddad ia pessoalmente no Congresso, falava com todos os parlamentares, inclusive da oposição. A reforma tributária. Que foi um golaço deste governo. Isso. Tantos governos tentaram implementar. Ainda incompleta, né? Mas com muitos problemas. Sim. Mas a gente tem que reconhecer que foi o próprio ministro Haddad quem angariou aí essa questão, a viabilidade política dessa reforma. Entendi. Levantar isso, lembrar isso foi muito bom. Lucinda Pinto volta ainda nessa edição do CNN Prime Time. Obrigado, Lucinda.